Aí o japonês que tinha roubado o banco subiu em cima do forro da igreja. O padre, antes de rezar a missa, foi lá dar uma volta, chegou lá, escutou o barulho no teto e perguntou assim: quem está aí em cima do teto? Aí o japonês respondeu: garantido é anjo. Aí o padre falou assim: anjo, não tem anjo aqui não. Aí o japonês respondeu: garantido sim, garantido, o anjo veio do céu. Aí o padre falou assim: se tu é anjo, então voa. Aí o japonês respondeu: anjo não. Aí o padre disse, né, perdendo a paciência: então tu não é anjo coisa nenhuma. Aí o japonês falou: é anjo sim, mas garantido ainda é fiotão. Garantido é fiotão.